Atos dos Emissários de Yahushua, capítulo 7. O Kohen Hagadol perguntou. O sumo sacerdote perguntou: estas acusações são verdadeiras? E Estevão disse: irmãos e pais, ouçam-me. O Elohim da glória apareceu a Avraham Avino, na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: deixe sua terra, sua família, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele deixou a terra dos caldeus e viveu em Harã. Depois da morte de seu pai, Elohim o fez chegar a esta terra, onde vocês agora vivem. Ele não lhe deu nenhuma herança aqui, nem o espaço de um pé. Contudo, lhe prometeu dar a posse dela e a seus descendentes depois dele, embora naquele tempo Avraham não tivesse filhos. O que Elohim lhe disse foi: seus descendentes serão forasteiros em uma terra estrangeira e eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os escravizar, Elohim disse, e depois sairão e me adorarão neste lugar. E deu a Avraham a Brit Milá, a circuncisão. Então ele se tornou o pai de Isaac e realizou sua Brit Milá, sua circuncisão, no 8º dia. E Isaac tornou-se pai de Jacó, e ele dos 12 patriarcas. Os patriarcas, porém, tiveram inveja de Iosef e o venderam como escravo para o Egito. Mas Yahuá estava com ele e o libertou de todas as suas dificuldades e deu a Iosef favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o tornou o principal administrador do Egito e de toda a sua casa. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã. Quando Jacó ouviu que havia trigo no Egito, enviou nossos pais para lá pela primeira vez. Na segunda vez, Iosef revelou a sua identidade aos irmãos, e a família de Iosef tornou-se conhecida de Faraó. Iosef então mandou buscar seu pai Jacó, e todos seus parentes, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, ele morreu ali bem como nossos ancestrais. Seus corpos foram removidos para Shequem e colocados no túmulo que Avraham comprou da família de Hamor, por certa soma de dinheiro. Ao se aproximar o tempo em que Elohim cumpriria a sua promessa feita a Avraham, o número do nosso povo no Egito cresceu muito, até surgir outro rei que desconhecia Iosef e passou a governar o Egito. Com habilidade cruel, esse homem forçou os nossos pais a abandonar seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Foi nesse tempo que nasceu Moshe, que era um menino lindo aos olhos de Elohim. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o pegou e o criou como seu filho. Portanto, Moshe foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser um orador poderoso e um homem de atitude. Ao completar 40 anos, Moshe decidiu visitar seus irmãos do povo de Israel. Ao ver um deles sendo maltratado, saiu em defesa dele e o vingou, matando o egípcio. Ele supunha que seus irmãos entenderiam que Elohim o estava usando para salvá-los, mas eles não entenderam. Quando ele apareceu no dia seguinte, 2 homens estavam brigando, e Moshe tentou estabelecer a paz entre eles, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que querem ferir um ao outro? O homem que maltratava o outro empurrou Moisés, e disse: quem o fez líder e juiz sobre nós? Você quer matar-me como fez com o egípcio ontem? Ao ouvir isso, Moshe fugiu do país e exilou-se na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Após mais 40 anos, um anjo lhe apareceu no deserto, perto do Monte Sinai, nas chamas de uma sarça ardente. Quando Moshe viu isso, ficou maravilhado, e enquanto se aproximava para ver melhor, ouviu a voz de Yahuá: eu sou o Elohim de seus pais, o Elohim de Avraham, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó. Moshe, porém, tremendo de medo, não ousou olhar.
E Yahuá lhe disse: tire as suas sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. Tenho visto claramente como o meu povo está sendo oprimido no Egito. Ouvi seu choro e desci para salvá-lo. Agora eu o enviarei ao Egito. Este Moshe, a quem tinham rejeitado, dizendo: quem o fez líder e juiz, é o mesmo a quem Elohim enviou para ser líder e resgatador deles, por meio do anjo que lhe apareceu na sarça ardente. Esse homem os tirou de lá, realizando milagres e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é o Moshe que disse ao povo de Israel: Elohim levantará um profeta como eu dentre os seus irmãos. Este é o homem que estava na assembleia no deserto, acompanhado do anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o homem a quem foram dadas palavras vivas para nos serem transmitidas. Contudo, nossos pais se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, eles o rejeitaram e em seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Aharon: faça para nós deuses que nos liderem, pois a respeito desse Moshe que nos tirou do Egito, não sabemos o que houve com ele. Nessa ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe um sacrifício e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Por isso, Elohim os abandonou e os entregou à adoração das estrelas. Como está escrito no livro dos profetas: povo de Israel, não foi a mim que vocês ofereceram animais mortos e sacrifícios durante 40 anos no deserto. Não, vocês carregaram a tenda de Moleque e a estrela do seu deus Reifã, os ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além de Bavel. Nossos pais tinham no deserto a tenda do testemunho. Ela fora feita segundo a ordem de Elohim a Moshe, de acordo com o padrão que ele viu. Mais tarde, nossos pais, que a tinham recebido, levaram-na sobre a liderança de Joshua, quando tomaram a terra das nações que Elohim expulsou de diante deles. E tudo permaneceu desse modo até os dias de Davi. Ele usufruiu da graça de Elohim e pediu permissão para providenciar uma habitação para o Elohim de Jacó, e Shilomó lhe construiu a casa. Todavia, Raelion não habita em lugares feitos por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, diz Yahuá, a terra é meu escabelo. Que tipo de casa vocês edificarão para mim? Que tipo de lugar vocês conceberiam para o meu descanso? Não fui eu mesmo que fiz todas essas coisas? Povo teimoso, com coração e ouvidos incircuncisos, você se opõe de modo contínuo à Rua HaKodesh. Qual dos profetas seus pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que disseram de antemão sobre a vinda do Tzadik, do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a Torá por intermédio dos anjos, mas não a guardaram. Ouvindo essas coisas, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio da Rua HaKodesh, olhou para o céu e viu a Shekinah de Elohim e Yahushua em pé, à direita de Yahuá. Prestem atenção, ele disse. Vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita de Elohim. Nisso eles começaram a gritar o máximo que podiam para não ouvi-lo, e todos juntos lançaram-se contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Shaul. Enquanto o estavam apedrejando, Estevão invocava Yahuá: Adon Yahushua, receba meu espírito. Então ele se ajoelhou e bradou: Adon, não leve em conta este pecado contra eles. E tendo dito isso, morreu. Capítulo 8. E Shaul aprovou o assassinato. A partir desse dia, desencadeou-se intensa perseguição contra a comunidade messiânica em Yerushalayim. Com exceção dos emissários, os demais foram dispersos pelas regiões de Arudá e de Shomron.
Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente por ele. Shaul, entretanto, desejava destruir a comunidade messiânica. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. No entanto, os que haviam sido dispersos anunciavam as boas novas da palavra aonde quer que fossem. Filipe estava descendo para uma cidade de Shomron e ali lhes anunciava o Mashiach. A multidão prestava atenção ao que Filipe dizia, enquanto viam e ouviam os sinais miraculosos que ele realizava. De muitas pessoas eram expulsos espíritos imundos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Havia, porém, um homem chamado Shimon, que durante algum tempo vinha praticando feitiçaria naquela cidade, impressionando todo o povo de Shomron. Ele se dizia alguém importante. Todos lhe davam ouvidos, do mais simples ao mais rico, dizendo: este homem é o poder de Elohim, chamado Grande Poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Contudo, quando eles creram, Filipe lhes anunciou as boas novas a respeito do reino de Elohim e o nome de Yahushua Mashiach, os imergiu, tanto homens quanto mulheres. Além disso, o próprio Shimon creu, e depois de ter sido imerso, seguia Filipe por toda parte e, maravilhado, observava os sinais miraculosos e as grandes obras de poder que eram realizados. Quando os emissários em Yerushalayim ouviram que Shomron havia recebido a palavra de Elohim, enviaram-lhes Kefa e Yohanan, que chegaram e oraram por eles, para que pudessem receber a Ruach HaKodesh. Até aquele momento, o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham apenas sido imersos no nome do Senhor Yahushua, do Adon, Então, enquanto Kefa e Yohanan lhes impuseram as mãos, eles receberam a Ruach HaKodesh. Shimon viu que a Ruach foi dado com a imposição das mãos nos emissários, dos emissários, e lhes ofereceu dinheiro. Dei-me também este poder, ele disse, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba a Ruach HaKodesh. Mas Kefa lhe disse: pereça sua prata, e você com ela, por pensar que pode comprar o dom gratuito de Yahuwah. Você não tem parte nesse assunto, porque diante de Elohim o seu coração é desonesto. Portanto, arrependa-se dessa maldade e ore a Yahuwah. Também ele lhe perdoe por manter esse pensamento em seu coração. Vejo que você está cheio de amargura e sob controle do pecado. Shimon respondeu: orem a Yahuwah por mim, para que nenhuma coisa do que vocês disseram me aconteça. Então, após o testemunho cabal e do anúncio da palavra de Yahuwah, Kefa e Yohanan partiram de volta a Yerushalayim, anunciando as boas novas em muitos povoados de Shomron. Um anjo de Yahuwah disse a Filipe: levante-se, vá para o sul, para a estrada que desce de Yerushalayim, a Azá, a via deserta. Ele se levantou e foi. No caminho viu um etíope eunuco, um ministro encarregado de todo o tesouro de Candac, ou rainha da Etiópia. Ele estivera em Yerushalayim para adorar e agora voltava para casa. Estava sentado em sua carruagem e lia o profeta Yeshayahu. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e fique perto dela. Então Filipe correu, ouviu o etíope lendo o profeta Yeshayahu. Você entende o que está lendo? Ele perguntou: como posso? Ele respondeu: a menos que alguém me explique. E ele convidou Filipe para subir e sentar-se com ele. A porção do Tanar que ele estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha para ser morto. Como cordeiro silente diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Ele foi humilhado e privado de justiça. Quem pode falar a respeito de seus descendentes, já que sua vida foi tirada da terra? O eunuco disse a Filipe: esta é a minha pergunta. De quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outra pessoa?
Então Filipe começou a falar, começando por essa passagem, e anunciou-lhe as boas novas a respeito de Yahushua. E prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco disse: Veja, aqui há água. Existe alguma razão pela qual eu não posso ser imerso? Ele ordenou que a carruagem parasse, então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o imergiu. Quando saíram da água, a rua de Arruá arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais porque continuou seu caminho, cheio de alegria. Filipe, porém, apareceu em Ashdod e continuou a anunciar as boas novas por todas as cidades pelas quais passava, até chegar a Cesareia.